noite, estamos começando mais uma edição do BPNcast Eleições 2024. Nós estamos já com esse segundo programa, o segundo episódio. Você que já assistiu com a pré-candidata Michele Santos na semana passada, na quinta-feira da semana passada, e hoje, terça-feira, 23 de abril, para não errar a data, 23 de abril, nós temos conosco o delegado Lessa. Inclusive, ele sabe até o motivo, creio que ele lembra, que eu não gosto de chamar delegado Lessa, né? Eu prefiro Eric Lessa mesmo. Então, Eric Lessa, que é pré-candidato pelo Republicano, está aqui conosco hoje. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, então aproveite e se inscreva, convide outras pessoas para participarem também, não só curtindo, deixando a sua mensagem, o seu comentário, sugestão, alguma pergunta que a gente possa repassar para os pré-candidatos. Muito bom ter você aqui conosco no Café Lambreta, que abriu as portas para esse projeto. E a gente vai estar aqui entrevistando todos os pré-candidatos à prefeitura, pelo menos todos já confirmaram. Hoje nós temos um alagoano da terra de Djavan, que é isso que ele é de lá, e é também da terra de Jacinto Silva. No caso de Jacinto Silva é de Palmeira dos Índios. E ele vai nos trazer não só a visão dele em relação à política pública para a cultura, que é a pauta nossa geral, mas claro, também abordar sobre outros temas que envolvem a nossa cidade. Eric Lessa, seja muito bem-vindo, um prazer estar lhe reencontrando, Nós temos, assim eu considero, uma amizade que foi construída e graças a Deus mantida, inclusive, estando distante fisicamente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, meu amigo Paulo, muito obrigado a toda a equipe aí, a patroa, que está ali acompanhando ali Ana Paula e Alane nas imagens e produção. Pois é, e a turma toda que nos acompanha, André Cavalcante, Douglas Pereira, Diego Alves. Sejam bem-vindos. Para nós é uma alegria, Paulo, para nós é uma honra poder falar um pouco com você. Realmente nós nutrimos essa amizade, esse respeito mútuo, e eu tenho essa admiração pelo amigo que faz um jornalismo voltado para a área cultural, mas também um jornalismo voltado para a política de forma muito isenta, imparcial, e isso é digamos assim, aqui na cidade de Caruaru, é um grande ganho para o município, traz muita coisa boa para a nossa cidade. Ok. Um pouco antes de começar, enquanto a gente estava se organizando por aqui, alguém da equipe dele, salvo engano foi o Douglas mesmo, que me fez recordar a minha mãe. E aí me veio a lembrança também que a sua mãe é professora. E a gente se lembrou de sua terra, Maceió, Alagoas. Eu queria que agora, nessa parte inicial, você nos fizesse viajar no tempo e recordar um pouco de sua infância, como foi, inclusive possivelmente esse contexto de ter uma mãe que era professora, e tenho informações que inclusive ela quem ajudou na educação dos filhos, através do trabalho. Então, nos traga mais informação sobre o Lessa criança, um pouco de suas origens. Rapaz, que coisa boa, lembrar de tanto tempo atrás, mas que coisa tão boa. E a gente, nesses ambientes, nesses momentos, a gente traz um pouquinho até de emoção, porque minha mãe hoje sofre de Alzheimer, Ela está com 72 anos, já tem 7 anos com Alzheimer, e é uma doença muito difícil para a gente. A minha dona Neuza passou por isso também, não? Pois é, muito difícil. Ela, desde muito de jovem, 64, 65 anos, a gente começou a verificar o diagnóstico, mas minha mãe é professora, formada, ela é professora de letras, professora de inglês, de português. Ela permanece lá? Hoje ela mora com a minha irmã, na cidade de Coruripe, Alagoas, e meu pai mora em Penedo, uma cidade histórica do estado de Alagoas. Minha mãe é professora, meu pai é promotor de justiça, ambos aposentados, e realmente essa lembrança da infância e das orientações dadas pela minha querida Elba Lessa, que nos direcionou nesse campo do estudo. Ele, meu pai também, muito me direcionou e direcionou aos meus irmãos nesse campo do estudo, nesse campo de buscar a informação, o conhecimento, e realmente até hoje
eu busco muito isso, eu também me tornei professor, né? Fui professor. Encontrei ontem não, esses dias, melhor dizendo, um aluno da universidade aqui, da ACES, foi meu aluno da ACES, no curso de Direito, lá em 2012. Eu dava aula de processo penal na ACES, e ele me disse o quanto foi edificante para ele naquele período, e quanto reencontrar, já ele formado, ele disse, olha, eu não segui a profissão, mas muitos lhe encontram no dia a dia, e é muito positivo essa mensagem que a gente recebe no grupo de amigos do WhatsApp. Bom, mas na infância, eu fui uma infância de classe média, apesar de meu pai ter um bom cargo na justiça, mas ele já era separado da minha mãe, e a gente teve uma infância bastante desafiadora para buscar encontrar um lugar ao sol. E era um bairro tradicional também lá. Na verdade era o bairro de Cruz das Almas, na cidade de Maceió, Alagoas, o bairro de Cruz das Almas, que fica ali perto de Jatiú. Era como um distrito, alguma coisa assim? Não. Então pertence a Maceió mesmo. É um bairro de Maceió, melhor dizendo, na cidade de Maceió, Alagoas, e é beira-mar, a gente brincava muito na praia, e a gente tinha esse direcionamento de buscar se aperfeiçoar pelo estudo e encontrar o lugar ao sol pelo estudo. E eu estudei no primário no Colégio Batista Alagoano, Colégio Batista, primário e segundo grau. Em seguida, estudei numa escola privada, numa faculdade privada, melhor dizendo. Essa formação cristã veio de berço, então? Não, na verdade. Necessariamente não, foi só uma orientação, que era uma boa escola. Para a escola tinha uma referência. Isso, era uma boa escola, uma escola de classe média, mas uma boa escola. Era o Colégio Batista Alagoano. E depois disso eu me formei no segundo grau e prestei vestibular. Passei no vestibular, na época, Centro de Estudos Superiores de Maceió, o SESMAC, que depois se tornou Centro de Ciências Jurídicas, do SESMAC, lá na cidade de Maceió, Alagoas. Me formei no ano de 2000 em Direito. E aí tem até uma história curiosa, que quando eu me formei, meu pai disse, filho, você foi estudante profissional a vida toda. Eu disse, como assim? Se eu lhe pagava para você estudar. Você tinha tudo para estudar, agora está na hora de reverter isso em... Você precisa ganhar dinheiro para ganhar o seu dinheiro. Eu me formei, eu tinha 22 anos de idade, lá em 2000, veja quanto tempo faz. E aí, quando eu me formei, 22 para 23 anos, ele disse, está na hora de ganhar dinheiro, vou montar o seu escritório. Eu disse, não, eu vou continuar estudando. Ele disse, como assim? Eu disse, pois eu vou para São Paulo fazer o cursinho de Damásio de Jesus, que era um curso preparatório para os concursos públicos da área jurídica. E ele disse, mas eu não vou dar dinheiro mais não, agora é com você. Eu disse, olha, você me deu um carro quando eu me formei, eu vou vender esse carro e vou para lá. E investi e passei um ano, no ano 2001 em São Paulo. Conheço até alguns amigos aqui da época de São Paulo, por exemplo, o professor e doutor Gleison Lima, é juiz de Direito, hoje está no Tribunal de Justiça, e ele estudou também no curso da Damásio de Jesus lá em 2000, 2001, lá em São Paulo. E aí depois disso eu voltei para Maceió e aí consegui ser aprovado. No meio do ano de 2021 já fui aprovado no exame de ordem lá em São Paulo. A minha OAB, inclusive, é de São Paulo. Eram 23 mil inscritos, só passaram 2.300 e eu consegui ser aprovado. E depois voltei para Maceió. Eu digo que fiz quase 30 concursos públicos na minha vida. Passei em torno de 20% deles. E onde eu trabalhei efetivamente foi no Tribunal de Justiça de Alagoas. E também o que eu quis definir para a minha vida foi trabalhar no Tribunal de Justiça de Alagoas concursado e depois assumir o cargo de delegado de polícia de Pernambuco. No caso, o delegado já a partir de Pernambuco? Sim. Recife? Não, já direto para Caruaru. Já veio para cá mesmo. Em relação à sua formação política e às suas influências políticas, né, o pensamento que você tem, porque eu ia dizer que esse seria o direcionamento vocacional seu para o campo da justiça ou do direito. E de repente a gente viu que a partir de um determinado momento houve um viés aí também vocacional,
porque não foi algo circunstancial pontual, né? Na realidade isso permanece. Então, nesse campo da política, quem são as pessoas que lhe influenciaram ou o pensamento? Nos conte um pouco sobre isso. Olha, Paulo, eu digo sempre que a gente faz política todo dia e toda hora, né? Porque a política é a arte do diálogo, da diplomacia, do denominador. Mas você já tinha essa consciência, não necessariamente? Já tinha. Muitas pessoas me perguntavam por que você se apresenta à sociedade, por que você dá entrevista? Porque eu disse, olha, quem paga o meu salário é o povo, através dos seus impostos. Então eu preciso prestar contas à população. Mas nunca tive a intenção direta de entrar na política, enquanto profissional de segurança. Muitas pessoas até dizem, não, mas aquilo era intencional, mas não era. E aí, ao passar do tempo, lá em 2015, eu assumi algumas funções muito importantes na polícia. Na verdade, em 2011 eu já era delegado seccional de Caruaru, delegado regional. Em 2012, gerente de polícia do Agreste. Em 2013, gestor de todo o Agreste da Mata. Depois me tornei diretor. Mas em 2015 eu tive um pequeno, digamos assim, desconforto com a chefia da polícia na época. Na verdade, não a chefia, a instituição em si, que eu achava que estava seguindo um caminho que não era o mais adequado, porque eu acho que a gente tem que valorizar muito o servidor público, porque o servidor público é a mola que mexe realmente, que presta o serviço à população. Eu digo sempre que numa delegacia, se não tem um bom atendente no primeiro momento, que a gente chama de permanente, o policial de plantão, a janela daquela unidade policial fica feia, porque se ele atende mal, se ele... Enfim, e eu não gostava desses posicionamentos. A gente começou a se tornar um meio mecânico. Não é só estatística, é só dados, é só informação. E a gente precisava passar para a sociedade tanto uma contraprestação pelo salário que eles nos pagam, algo mais efetivo, né? Algo mais efetivo, com investigação, com esclarecimento e também com um atendimento mais digno. E muitas pessoas orientavam até a gente, diretores, de tirar o policial para fazer estatística. Eu disse, olha, a gente vai perder, enfim. E aí a gente teve um certo desconforto com esse tipo de filosofia e surgiu uma possibilidade de entrar na política a partir de um convite. Acho que despertava também a visão do gestor, né? De identificar problemas e buscar corrigi-los, e não tolerá-los, deixar de lado. De jeito nenhum. Eu sempre tive essa posição e até por isso eu cresci muito rápido na Polícia Civil. Com 2 anos aqui em Caruaru, eu já era delegado regional. E rapidamente, depois gestor do Agreste, porque a gente encontrava alternativas, porque a gente sabe que o recurso é... Hoje é oficineiro, não precisa nem a gente comentar isso agora, mas vamos lá, voltando para a vocação. Falta isso, quis tirar uma... Foi um trocadilho, mas tudo bem. Foi boa. Mas a gente construiu essa história na polícia, construiu essa identidade na polícia, e a gente, até hoje as pessoas me encontram, rapaz, naquele tempo... A gente ficou a marca, né? Que não tem como se deixar de considerar isso. É indelével, né, na sociedade a contribuição que a gente trouxe. Pra você ter uma ideia, você sabe bem disso, a primeira operação de combate à corrupção no meio político da Polícia Civil de Pernambuco aconteceu com a Operação Ponto Final, em 2013. A gente já tem 207 anos, completamos no dia 13 de abril. 207 anos da Polícia Civil. E a primeira operação de combate à corrupção no meio político foi a Operação Ponto Final. A gente abordou esse tema, você que nos acompanha no blog certamente deve ter visto, até porque teve uma quantidade muito boa, muito grande de acesso, quando entrevistamos o Dr. Pierre. Sim. E lembrando para eles algumas operações, inclusive a partir dessa que se registra, né, no tempo realmente como sendo a primeira. Pois é, foi a primeira operação da bicentenária Polícia Civil. A gente tem mais de 200 anos, são 207 anos completados no dia 13 de abril. E a gente conseguiu construir uma marca e uma história de delegacias sendo montadas no estado de Pernambuco. Hoje, aqui em Caruaru, por exemplo, existe uma delegacia de combate à corrupção. Pois é, a partir da criação do DRACO, né, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado e à Corrupção, que foi implementado a partir dessa nova filosofia que a gente buscou, digamos assim, implementar na Polícia Civil de Pernambuco. E tivemos realmente êxito, já que temos delegacia de combate à corrupção espalhada no estado todo. Já existe aqui em Caruaru, já existe em Petrolina, existe na capital pernambucana, existe em vários lugares. Então,
a gente conseguiu construir essa marca de um profissional que combatia a corrupção, de esclarecer muitos crimes complexos, né? Foram muitos crimes complexos. Eu presidi a investigação dos conselheiros tutelares em Poção, eu presidi investigações que levaram à prisão. Foi essa de Poção que rendeu o livro? Isso, o livro. Registrado. A chacina de Poção, a barbárie do sítio Cafundó. Foram 3 conselheiros tutelares e um idoso assassinados na zona rural de Poção. E após 80 dias a gente esclareceu aquele crime com todos os envolvidos presos desde aquela época. Inclusive eu participei como testemunha do júri esse ano, lá na capital pernambucana, já que foi desaforado, ou seja, retirado do foro de Poção para a capital pernambucana, e eu fui testemunha de um desses processados ou réus que foi julgado e foi condenado a 74 anos de prisão. Faltam outros 6 serem julgados. Pois é, então a gente construiu essa marca de profissional que buscava realmente dar uma prestação à altura do que a sociedade exige, porque, claro, que a sociedade tem o direito de exigir serviços públicos bem prestados. Meu irmão, o Israelito, que é o mais velho, que é pastor, que mora em Fortaleza já há muitos anos, ele foi passando para mim, assim, com mais frequência, a questão do equilíbrio. Né? Ele sempre diz isso: olha, os extremos, eles são perigosos. Então, em tudo, procurar buscar sempre o equilíbrio. Eu me lembrei disso porque eu quero voltar a insistir, lhe perguntando sobre a sua linha política, né? Quem lhe influenciou, porque, segundo aquilo que eu penso, né, se não for, o senhor pode fazer a correção, mesmo tendo um campo definido, que é o campo de direita, não vai para o que a gente costuma chamar do extremismo, né, de extrema direita. E eu acho importante também passar essa informação, não só enquanto informação, mas também enquanto formação, né, para quem está nos assistindo, até para não colocar todo mundo no mesmo nível. Né? Então, existe o que se chama no Brasil, no contexto político, de centro, né? Centro-esquerda, centro-direita e direita-esquerda, e daí em diante os extremos. Então, como o senhor se definiria? E assim, eu queria que o senhor declarasse um pouquinho mais sobre essa formação, né? Que tem a ver com valores, com princípios, com algo estabelecido nesse campo político, que o senhor tem mostrado coerência, né? Novamente, lembrando a questão dos extremos, também o perigo é viver como um pêndulo, né? Sim. Quando é conveniente, está no campo de direita, e quando é conveniente, vai para o campo de esquerda. Eu acho que isso não quer necessariamente dizer que seja errado, né? Porque aí cada um é que faça o seu valor, né, de julgamento, mas é o que eu acho, assim, digamos, o menos indicado. Olha, eu acho que a gente vive, Platão já dizia, né, que as pessoas, voltando um pouco sobre a política a gente faz todo dia. Vamos jantar peixe para minha esposa, ela não, eu quero carne. Ela me convenceu, ela fez política, ela construiu a arte da diplomacia. Tomada de decisões. Né? Pois é, a diplomacia e a arte do consenso. A política é a arte do denominador comum. Aquilo que a gente aprendeu na matemática, dos conjuntos que eles têm uma interseção. Então, naquele ponto em comum, a gente dialoga. Quando é totalmente diferente, olha, o meu princípio não deixa eu ultrapassar esse debate. Agora, aquilo que a gente encontra consensos, e com todo mundo há consenso. E Platão já dizia, mas eu não gosto de política. Pontos convergentes, né? Exatamente, pontos de denominadores comuns. Platão já dizia, mas tem quem não gosta de política. Olha, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então, a gente precisa compreender que, antes de mais nada, a construção de qualquer pauta ou de qualquer política pública, ela precisa ser dialogada com os poderes. Montesquieu dividiu os poderes em 3, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um tem uma parcela de contribuição. E quando o Executivo quer implementar uma política pública, ele precisa ser aprovado no Poder Legislativo. E essa experiência de 4 anos na Assembleia Legislativa me deu ainda mais maturidade para ouvir outros pontos de vista e encontrar os denominadores comuns. Eu fiz muitos amigos na Assembleia, tenho muitos amigos. Esses dias eu mandei os parabéns para a vice-governadora Priscila Krauss, que é minha amiga. Ela
me cumprimentou, me ligou, disse, olha, que coisa boa receber sua ligação, sua mensagem. Ou seja, a gente encontra denominador comum, a gente constrói consensos na política, porque a política é a arte do diálogo, do consenso, da interseção e do denominador comum. Outro ativista que me influencia muito é Martin Luther King, que você já deve ter ouvido falar. Eu falar muitas vezes, eu falo muito sobre uma frase... O batista norte-americano, né? Isso. Tinha uma militância... Um líder negro, né, cristão da década de 60 dos Estados Unidos, que nessa época o ônibus era para negro e o outro ônibus era para branco. O banheiro era para negro, o banheiro para branco. Quem sentava na parte da frente, né, ou quem sentava na parte de trás. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Então veja, há 60 anos atrás, não faz muito tempo não, nos Estados Unidos, que tem uma democracia mais madura do que a nossa, e ele morreu defendendo essa causa, é um grande mártir dessa causa da questão do preconceito racial. Então ele dizia que não se preocupava com o grito dos maus, o que o afligia era o silêncio dos bons. Ah, mas eu acredito na política pública, eu cumpro meu papel, eu pago meus impostos, eu quero um serviço público de qualidade, mas eu não quero saber. Então eu me silencio ou me omito, e essa omissão influencia no resultado. Porque se aquela pessoa que cumpre o seu papel, um cidadão, ele faz a sua parte e ele silencia ou ele se omite, a omissão é uma forma de contribuir para quem age. Para quem age num ponto divergente, num outro polo ou num outro tipo de ponto de vista. Mas a minha defesa sempre foi de centro-direita. Tem gente que, por exemplo, que acredita que a gente tem que viver só com homeschooling ou apenas com escolas privadas. Você acreditar que o Nordeste do Brasil, o estado de Pernambuco, tem condições de acabar com as escolas públicas, é algo assim inimaginável. Mas tem gente que acredita nisso. E eu respeito, agora eu não concordo. Tem gente que acredita que deve acabar com Bolsa Família. No Nordeste do Brasil, não tem condição, não faz sentido na minha avaliação, mas é para minha avaliação. Em outras avaliações são diferentes. Então, eu encontro convergências com o centro e com a esquerda, mas tenho posicionamentos. Os meus posicionamentos são os meus valores e os meus princípios que eu não negocio. Então, eu acredito nos valores e princípios, como a questão ideológica da direita, mas acredito também na política pública nessa perspectiva. Veja, um líder negro, cristão, da década de 60 dos Estados Unidos, e tinha essa visão da política afirmativa, que nos Estados Unidos começou, inclusive, essa política afirmativa de cotas para negros, de cotas para indígenas, enfim. Era um líder negro cristão que defendia basicamente as plataformas ideológicas que eu também defendo. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de convergência, porque se a gente não tiver pontos de convergência, a gente não vai encontrar denominadores comuns. E aí a política pública não vai acontecer, porque é apenas um debate ideológico de polos distintos que só debate isso e não discute mais nada. E a saúde como é que fica, e a segurança como é que fica, e a educação como é que fica, e a infraestrutura como é que fica, e o saneamento básico como é que fica. Então, de novo a questão de sair do campo da discussão para a execução, para a prática. Você vai ficar debatendo. Não, eu apenas defendo essa pauta. Certo, o que é que você efetivamente construiu? Primeiro eu quero saber o que as pessoas construíram.
de prático para a sociedade. Você fez efetivamente. Não, eu busco fazer. Você tem direito de fazer isso, certo? Mas conte a sua trajetória histórica e apresente para a sociedade. Os meninos brincam muito comigo, porque eu digo, ó, nós não somos uma foto, nós somos um filme. Aí eles ficam rindo. Claro, porque a gente tem um testemunho de vida, a gente construiu uma história. Eu não me apresentei para a sociedade de Caruaru sem uma contribuição para a sociedade de Caruaru. Eu me apresentei com uma história de trabalho para a sociedade, mostrando que eu busquei ser um gestor para trazer realmente uma resposta digna ao imposto pago pela sociedade. Paulo, nós trabalhamos 4 meses por ano só para pagar imposto nesse país. E isso é muito dinheiro. São 120 dias de trabalho, de suor, de luta do trabalhador só para pagar imposto nesse país. Então, isso tem que reverter efetivamente em política pública para a sociedade. E essa política pública só é revertida se a gente construir ela pela política. Lembrando dos 3 poderes. O Poder Executivo tem uma política a ser apresentada, certo? Mas se ele não dialogar com o Legislativo, ela não vai ser efetivada. Porque o outro poder também tem peso, também tem força. E no final, as pessoas talvez não compreendam, mas o Poder Legislativo talvez seja o poder mais forte. Porque é a partir dele que a lei inicia. E mesmo que haja um veto do Poder Executivo, pode voltar para uma Câmara, para uma Assembleia, para a Câmara dos Deputados, e esse retorno se derruba o veto. Ou seja, o Poder Legislativo é muito importante também. Então, eu sempre busquei de construir junto à sociedade novas figuras, novas forças, novas pessoas para se apresentarem como candidatos a vereadores, como candidatos a deputados e até num cenário mais em nível federal. E a gente lembrando essa questão de polarização, né, um campo, outro campo, direita, esquerda, a política atual aqui em Caruaru, há cerca de pouco mais de 5 meses, para ser realizado o pleito, está havendo uma tendência de polarização entre 2 pré-candidatos, tanto o Rodrigo Pinheiro, que é o atual prefeito, como o José Queiroz, que é ex-prefeito, né, já foi deputado também. Inclusive, de início, nesse período aí, eu acho que há 20 dias atrás mais ou menos, quando a imprensa, ou a chamada grande imprensa, queria reportar a situação eleitoral aqui, não era colocado ali o Lessa. Até mesmo no período que estava se fazendo as matérias sobre o fechamento, né, das filiações, quem ia para qual partido, até naquele período ali a gente percebeu também que era colocado os pré-candidatos e ficou ausente tanto a Michele como a sua pessoa. Em 2016, a gente observa que para prefeito você teve 23,94%, que é o percentual dos votos aqui em Caruaru, que dá em torno de 41.102 votos. Em 2020, 32.910 votos. Só que em 2020, o percentual foi 19,22%. E no caso de 2016, ficou em terceiro lugar. No caso de 2020, ficou em segundo. E a gente está aí beirando esse próximo pleito. Será que isso já está desenhando uma possibilidade de dessa vez chegar em primeiro? Como é que o senhor pressente isso? De que forma o senhor consegue perceber, né, essa possibilidade? Como eu disse, Paulo, a gente tem uma dificuldade grande desse, digamos assim, desse retrato que às vezes é feito por determinado grupo da imprensa de Caruaru. E a gente não tem nenhum problema especificamente, por isso que é muito importante ter figuras como você que trazem essa questão mais do equilíbrio, de um bom senso e de um olhar mais, digamos assim, imparcial. É muito importante isso, principalmente para uma cidade tão importante quanto Caruaru. Então, veja, o que era que acontecia? As pessoas diziam, e até em entrevistas a mim, não, mas você não vai ter coragem de sair do PP para arriscar. Olha, vamos aguardar só um momentinho, porque está chegando aí o... Pode entrar, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Uma cortesia da casa, que é o Chá de camomila. Olha aí, rapaz, esse negócio tá bonito aqui. chá é para o Eric.
Aqui a gente traz o mel para adoçar o seu gosto. Muito obrigado. E aqui a gente tem o filtrado V60, que é um café mais suave e equilibrado. Eu vou fazer a filtragem dele aqui para servir. Tá, no caso, apesar do chá, acompanha o mel. Isso, porque o chá ele é um readoçado. Ele é natural, aí a gente não põe açúcar. E o café passa por esse processo de Filtragem. Esse filtro se chama Aro V60. Aí ele traz um café mais equilibrado e suave. Não, o café tá encorpado, muito forte. Voltando um pouquinho para o tema, você estava explicando essa questão das estatísticas, né? Pois é, eu estava dizendo que nos últimos pleitos, eu escutei todos. Em 2016 eu tive 41 mil votos, em 2018 eu me elegi com 29 mil votos, em 2030 a gente teve, em 2020 a gente teve 32 mil votos, 900 alguma coisa como você falou. Já em 2022 eu tive 38 mil votos, ou seja, quase 9 mil votos a mais do que a eleição que eu me elegi. Então, e ainda assim, nós não tivemos êxito por conta dessa questão de agremiação partidária. Bom, mas em todos esses momentos, Paulo, eu sempre trouxe a minha contribuição e a gente tem esse público muito fidelizado, porque a gente percebe, inclusive, no dia a dia, eu visito feiras, eu visito comunidades, eu vou à zona rural, eu vou a comunidades religiosas, eu vou a comunidades, a entidades classistas, eu vou a sindicatos, eu vou a associações de bairros, e em todos esses momentos, Paulo, todos sem exceção, a gente tem uma receptividade muito boa na cidade de Caruaru, na cidade e na área rural, na área do campo da nossa cidade. Então, sempre, em todas as oportunidades, a gente já percebia que esse público fiel continuava. Mas ainda assim, a gente não tinha uma agremiação partidária definida para a sociedade. E aí eu tive a grata surpresa e a grata impressão. Encontrou no PR? Encontrei no Republicano, né, que é o Republicano, não é o PR mais. O PR mudou para PL. Que antes, sim, mas quando eu coloco o P, eu coloco um partido mesmo, né? Partido Republicano, mas a forma de expressar, no caso, é só republicano. É só republicano. É como solidariedade, que não se usa o P. É como o PR. Eu disputei a minha primeira disputa em 2016 pelo PR, que depois se tornou o PL. Certo, o número era o 22, em 2016. E agora eu estou no Republicanos, que era PRB, Partido Republicanos do Brasil, que agora ficou só Republicanos, e o número é outro, inclusive. Então, a gente pôde receber essa de forma muito receptiva o ministro Silvio Costa Filho. Sou muito amigo do bispo William Bristo, que é deputado estadual, do bispo Océsio, que é deputado federal. Dobrei com o bispo Océsio em algumas cidades e encontrei praticamente uma receptividade muito grande, já que todos esses viam a nossa postulação como sendo muito viável. E aí eu entrei no Republicanos, antes de finalizar aquele prazo de 6 meses antes da eleição efetivamente, porque é o prazo que você precisa estar afiliado a uma agremiação partidária para disputar uma eleição, e a gente teve muito boa recepção. O Republicanos, para quem não sabe, por exemplo, a maior figura do Republicano no Brasil é o governador de São Paulo hoje, o Tarcísio. Então, e no estado de Pernambuco é o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, inclusive, que está fazendo um grande esforço para buscar trazer um investimento significativo para o aeroporto de Caruaru. E eu tenho tratado diariamente com ele sobre isso. E é algo que você pautou antes, né? Inclusive, estando com cargo, né, na LEV. Exatamente, eu venho debatendo isso há muito tempo e a gente encontrou esse respaldo no ministro Silvio Costa Filho para que realmente haja uma ação de uma política pública do governo federal através do Ministério de Portos e Aeroportos. É muito propício para Caruaru e é muito importante a gente ter um apoio do ministro que trata dessa questão. 140 milhões de reais, eu digo que vai revolucionar o aeroporto de Caruaru e a gente vai ter realmente um desenvolvimento econômico, que é uma das pautas que eu sempre defendi, já que fui também presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia por 2 mandatos lá na Assembleia Legislativa. Então, nesse cenário, Paulo, as pessoas
ficavam subestimando a possibilidade, inclusive, da disputa. Uma parte do público subestimando e cá para nós, outra parte do público semeando essa ideia para ver se pegava, né? O cara acabou, tá fora da cena, ninguém quer mais, ele não tem... E aí foi isso que me surpreendeu na pesquisa, de repente ela vinha de uma forma assim tão favorável. Já você sintetizou, então é isso mesmo. Algumas pessoas descredibilizavam para perder densidade na cidade e na zona rural. Enfim, entretanto, Paulo, a gente já tinha pesquisas. Veja, desde julho, isso. E o acompanhamento, as outras... Olha, em novembro de 2023 saiu uma pesquisa do IPESP, que é presidido por Antônio Lavareda, e que foi publicado na Folha de Pernambuco. Eu tinha 16 pontos percentuais na pesquisa publicada. E aí eu disse, olha, ministro, olha os nossos dados, olha a nossa parcela de contribuição, olha a nossa história dessas quatro disputas, sempre com muita densidade política eleitoral. Então, ele me recebeu do partido, me recebeu, inclusive já oportunizou para a gente aparecer nas inserções. Eu não sei se você... Sim, já vi. Pois é, eu já estive nas inserções, tanto de rádio quanto de televisão, ou seja, encontrei um ambiente muito bem recebido, uma verdadeira família que nos atendeu de forma muito respeitosa, os republicanos, e aí a gente consegue voltar, pelo menos, digamos assim, daqueles que queriam destruir ou desconstruir essa plataforma que está sólida, esse voto cristalizado, essa intenção de voto cristalizada, e somada ao voto que foi para a urna, né? Então, veja, em 2018 eu me elegi deputado com 29 mil votos, mas eu fui o terceiro colocado entre os deputados de Caruaru. Em 2022 eu fui o segundo deputado mais votado de Caruaru. Ou seja, é claro que as pessoas... eu não fiz grandes problemas, eu não trouxe grandes problemas para a sociedade. Pelo contrário, eu apresentei muitas propostas, eu fiz um trabalho significativo. A gente lutou e trouxe uma delegacia da mulher nova em folha. A gente, por emenda parlamentar nossa, um investimento de R$1 milhão em emenda parlamentar, mais 2 milhões de prédio cedido do Tribunal de Justiça. A gente perfurou 28 poços artesianos. A gente construiu uma pauta de desenvolvimento econômico com a Feira da Sulanca. A gente trabalhou com os toyoteiros. Esse pessoal que era clandestino, hoje eles são transporte complementar com o nome lá no porte obrigatório no documento do veículo. Ou seja, a gente construiu muito para a cidade de Caruaru. E nessa construção há o reconhecimento através das urnas e através das intenções de votos nas pesquisas. Então, a gente está aí no debate e, graças a Deus, tem figuras como vocês que sintetizou bem aí. Olha, teve gente tentando desconstruir, é claro, porque há tendência... Faz parte do jogo político. Pois é. Não deveria, mas... O ruim é quando isso passa pelo sistema jornalístico, porque a imparcialidade é algo que eu acredito que tem que ser uma ética, é um compromisso, né? Um compromisso de quando se forma aquela declaração pública de compromisso de ética, de respeito. Enfim, mas é o jogo político, que não é fácil, o jogo político é duro, mas é importante a gente ter figuras como você que nos oportunizam. Se eu fiz essa síntese, né, no campo político, você acabou fazendo no campo da comunicação, né, porque, de fato, uma coisa é essa prática contaminar o ambiente político, num momento de disputa, né, de ver quem sai na frente, quem não sai, e de quem a gente pode, através de uma determinada estratégia, deixando de lado. Mas o jornalismo deixar-se contaminar por isso, aí isso é que é complicado. Até para o ambiente democrático, né? Infelizmente, há quem caminhe por esse caminho. Você citou alguns setores que no período que você esteve como deputado, houve de modo concreto, de modo consolidado, ações, né, que alcançaram. Ainda que estivesse na LEB, legislando, é isso? Sim. Mas sim, através de verbas, de junções, né, de plenárias, convocando setores de confecções e outros para construir possibilidades. Entre esses setores tem o que a gente procura dar o destaque maior, no caso desse podcast, que é o campo da cultura. Sim. E sendo coerente também com a história,
teve também ação sua nesse sentido, não só ação como mobilização, inclusive no período muito delicado, né, que foi aquele período da pandemia, entre outros. E o presidente Lula sancionou, acho que há um mês atrás, em Recife, o Sistema Nacional de Cultura, que coordena o estadual, o municipal, e aqui em Caruaru já tem todas essas etapas resolvidas, né? Tanto o sistema já é lei, como o conselho, no novo formato, ele já existe, o Fundo Municipal de Política Cultural também, até o plano de trabalho para 10 anos, né? E cada gestor para trás deu sua contribuição. E, inclusive, no último caso agora que foi o de Rodrigo, foi o fundo e o sistema de informação, que é algo semelhante ao mapa cultural, o mapeamento de todos os setores artísticos para ter esses dados. Então, eu queria que você nos recordasse um pouco dessas ações feitas nesse período, das contribuições que já foram dadas, pela sua parte, ao campo artístico-cultural, e depois você também acrescentasse uma opinião sua sobre como anda, na sua visão, o sistema implementado em Caruaru. Que o sistema está implementado, mas está funcionando a contento? O que é que ainda poderia melhorar? Olha, Paulo, foram muitas as contribuições. Eu dou exemplo a questão do próprio cordel, né? A literatura de cordel, que a gente fez um debate. A gente construiu muitas pautas relacionadas à cultura, ao ambiente cultural, já que a gente tem a principal origem e a principal força eleitoral na cidade de Caruaru, que é esse celeiro cultural muito forte. Pra você ter ideia, a gente entregou votos de aplausos a muitos colaboradores fazedores de cultura, inclusive do artesanato, inclusive do nosso cordel. A gente teve com Gêneson Alves, a gente teve contigo, a gente teve com Davi Jefferson, presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, em inúmeras questões. E a gente pôde dar essa parcela de contribuição. Você falou desse novo Sistema Nacional de Cultura, que tem gente chamando de SUS da Cultura, né? Que foi no dia 4 de abril, né? Lá no Recife, ali no Parque Dona Lindu, que é como se fosse uma gestão compartilhada de cultura, que envolve muita gente. E com certeza, quando envolve muita gente, muita cabeça, para isso ser transformado em ação real na vida das pessoas, demora muito mais, mas é mais legítimo, né? É a política em si, é o processo político democrático, o ambiente da democracia. Eu digo sempre que a cultura em Caruaru precisava ter um upgrade muito maior, um avanço muito significativo, porque a gente tem uma marca cultural reconhecida no Brasil todo, mas a gente não explora com a devida, digamos assim, o devido cuidado, porque se a gente começa, Paulo, eu me lembro faz uns 3, 4 anos atrás que aquela jornalista Eliane Cantanhede esteve em Caruaru. Ela depois fez uma crônica disso que me chamou a atenção e me chama todas as vezes que eu falo de cultura. E você lembrou desse fato. Ela veio a Caruaru e disse: eu queria cantar um forró, dançar um forró, mas não tinha, porque o nosso forró só é valorizado, pelo menos em partes, pelo menos parcialmente, no período junino. E a gente precisa ter essa valorização no ano todo, que essas pessoas trabalham e elevam a condição cultural de Caruaru o ano todo. Tanto é que alguém com esse porte, uma jornalista de envergadura nacional, veio a Caruaru e saiu falando. Eu fui a Caruaru, eu estava em Recife a trabalho e resolvi esticar e ficar o fim de semana para visitar Caruaru, que é uma viagem que eu já estava para fazer há algum tempo, passar um fim de semana lá. Então eu fui para ver o trabalho do artesanato, porque ali é uma rota importante, tem o Alto do Moura, né, onde tem todo o trabalho, onde nasceu todo o trabalho do mestre Vitalino. Uma pena o Camarote não está aí para ajudar a gente nessa pauta. Mestre Vitalino, criador dos bonecos de barro, reconhecido internacionalmente, com trabalhos belíssimos, então, e tem os seguidores deles. É uma rota muito bonita, esse Alto do Moura. Então eu fui para conhecer o Alto do Moura, conhecer a feira de Caruaru, que ficou imortalizada pela canção que o Luiz Gonzaga gravou, né? Onde de tudo tem.
E eu fui para dançar o forró à noite, né? Então, porque é a capital do forró. Bem, o Chalé do Bode. O Chalé do Bode foi o forró que eu achei. Primeiro, eu cheguei na feira de Caruaru, tudo fechado. Olha lá, vocês estão vendo nas imagens, estava tudo fechado. 99,9% das lojas fechadas. Esse Museu do Barro é belíssimo, é muito bonito, vale a pena. Eu não estava na minha rota, eu fui, olha, ali dentro do museu, essa casinha, tem a história do Luiz Gonzaga, tem obras da Elba, tem um pouco da história da Elba Ramalho, tem os artistas, os artesãos que tem o trabalho deles com os bonecos de barro, é belíssimo. Só que eu, enfim, cheguei na feira, já estava tudo fechado, não tinha nada aberto. No Alto do Moura foi legal, eu consegui ver muita coisa, mas eu senti falta de ter mais orientação ali, mais da história. Tinha pouco recurso em relação à história. E o forró, Sérgio, você não tem ideia. Eu pedi para ir um forró, me deram um endereço, eu fui num lugar muito bonito, legal e tal, mas não tinha nada de forró. Tinha a noite do flashback. Eu falei, não quero flashback, eu quero dançar forró. São João não tinha festejo junino no ano todo. Porque a gente precisa trazer isso. Mas a gente não tem só festa de bacar marteiro, triangueiro, zabumbeiro, os três que caracterizam principalmente essa coisa do trio do Nordeste. A gente tem tanta gente que faz cultura na nossa cidade e que as pessoas fazem que ouvem. O ruim é isso, sabe, Paulo? Você fazer que está ouvindo essas pessoas. Não, tem um conselho de cultura, ele está funcionando, ele está apresentando sugestões, encaminhamentos. Mas você tem visto isso ir para a prática do dia a dia, ser executado efetivamente. Tem outro problema muito sério que a gente convive com o período do São João. Veja, eu estou falando dessa cultura nessa perspectiva amplificada, mas a gente imaginar que nós temos um São João, que os fazedores de cultura esperam o ano todo para fazer um pezinho de meia. Aí eles se apresentam, enquanto que o cara que vem de fora se apresenta também. Mas ele só canta o que vem de fora se ele receber o seu cachê. Mas o que é daqui, ele recebe o cachê depois de 6 meses. Veja, é um negócio tão deturpado, tão enviesado, um ponto de vista tão criticável. E a gente continua, entra ano, sai ano, acontecendo a mesma coisa, mesmo diante de toda essa estrutura. Para fazer justiça, mas não corrigindo, eu só colocaria assim, que de fato, há 6, 8 anos atrás, demorava esse tempo todo para começar a receber. Nos últimos anos, né, pelo menos, tem se feito assim, a partir de 20 dias, 30 dias, começa a liberar o pagamento. Massa, né? Se isso for um processo que, por exemplo, isso foi o ano passado, que esse ano, ou o próximo, cada vez mais essa diferença vai diminuindo, tudo bem, né? Porque digamos que aí um passo já foi dado em direção a algo. Agora também, se permanecer desse jeito, com 20, 30 dias, começa a receber, mas lá na ponta, com 6 meses, ou mais, ainda tem gente recebendo. Ou a receber, né? Ou a receber. O camarada se apresentou em abril e ele só foi receber em dezembro. Ele recebeu há mais de 6 meses depois. Eu conheço o cara. Isso, sim. Conheço muitos amigos desse ambiente. Então, assim, é algo que é o contrário, né? Se essas pessoas são as mais necessitadas nessa área, já que os outros que se apresentam de fora. Me parece também que essa questão dos outros tem outras particularidades, como a questão do contrato, né, que é feito geralmente com o patrocinador. Tem outros detalhes, mas assim, o que eu acredito que poderia ser feito, que eu imagino que o senhor está procurando colocar também, é que pelo menos se trabalhe para diminuir essa diferença. Planeje, né? Ou se organize para que no dia do evento, né, meu querido, veja, eu vou me apresentar, eu quero receber. É isso. Mas eu estou esperando. Não, filho, você não está planejado, você não fez os acordos. Eu estou dizendo na perspectiva do fazedor de cultura. Eu quero receber, já que o que vem de fora recebeu.
há necessidade de um planejamento mais efetivo, de curto, de médio e longo prazo. Porque São João tem todo ano. E se eu tenho essa perspectiva de um governo de 8 anos, de 4 anos e depois de mais 4, de 8 anos, e assim sucessivamente, eu preciso compreender que todo ano tem São João e todo ano os fazedores Essa de política cultura... precisa evoluir, né? Demais, né? Isso é algo básico e passa pelo respeito ao fazedor de cultura da cidade. Aquela pessoa que se apresenta dentro do município e que vai deixar os seus recursos no município, não vão levar para fora. Ah, mas é o empresário, é o patrocinador que... Bom, o planejamento tem que ser completo. Para além da cultura, voltando a comentar outras áreas de uma gestão pública para a cidade, o que você observa que nessa gestão atual está funcionando bem ou está caminhando bem e caso você venha assumir a prefeitura, o que você poderia oferecer de melhor, além de algumas coisas que já foram citadas? Né? Olha, Paulo, eu não critico pontualmente gestões, porque quem vai fazer esse crivo é o eleitor no momento da definição, no dia da eleição. Agora, a cidade clama por um pouco mais de gestão e planejamento. A gente falou de gestão e planejamento na cultura. A gente precisa falar em gestão e planejamento de cidade. A cidade como infraestrutura urbana, como algo que pode trazer desenvolvimento econômico, indústrias para a cidade, o cuidado com a nossa suanca. Não, mas foi feito alguma coisa. Você pergunta o que foi feito de bom. Foi feito o estacionamento, além do Machadinho. Mas o estacionamento está sendo cobrado. Eu preciso atrair o cliente. Eu não tenho que cobrar nada de ninguém. Se você for para Santa Cruz, os ônibus, os motoristas de ônibus têm um lugar onde estacionar, tem um lugar onde tomar um banho, tem um lugar onde fazer uma refeição, ele é bem recebido. É isso que a gente precisa apresentar para quem vem de fora. Como é que eu recebo as pessoas? Cobrando delas no estacionamento, exigindo delas que fiquem dentro do outro, porque não tem um espaço para abrigá-las, fazendo com que elas paguem multas altíssimas, porque a cidade virou realmente um ambiente onde a multa, se você andar na cidade, eu não conheço ninguém que tenha moto ou carro que não foi multado na cidade de Caruaru, eu não conheço. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é que está acontecendo com a política pública, a forma de gerir a cidade de Caruaru. Tem coisa boa, por exemplo, a construção do estacionamento lá do Machadinho, ali perto do Machadinho. Tudo bem, foi construído, mas eu preciso abrigar as pessoas, recebê-las bem. Eu não devo cobrar uma alta taxa. Para quê? Já que a gente cobra taxas para o setor público ali, para que as pessoas utilizem como se fosse um alvará, um valor, uma taxa semanal ou mensal, diferentemente da área privada, que é pago um valor mais alto, um restaurante de qualidade, um banheiro de qualidade, é uma estrutura melhor de recepção daquelas pessoas. Então, eu estou dando o exemplo da feira. Eu tenho outros problemas. A saúde de Caruaru está caótica, Paulo. A gente não tem qual é a política pública, o que é que o atual gestor tem como política pública primordial, qual é a sua marca, ou a marca da gestão, já que ele não continuou uma gestão, por exemplo, não continuou o que vinha sendo implementado pela ex-prefeita. Qual foi a concertação, o acordo que foi feito em 2016 e em 2020? Porque o gestor atual estava fazendo parte desse acordo, dessa concertação, junto da sociedade. Bom, eu estou falando muito, eu sei que a turma está cruzando ali. A gente realmente está caminhando para a reta final. Eu não sei se você tenha mais alguma coisa para acrescentar. De qualquer modo, se tiver, aproveite esse momento, que é um momento nosso de lhe agradecer, por ter honrado o convite e por ter estado aqui esse momento conosco, e também de deixar as suas considerações finais, alguma coisa a mais que queira acrescentar. Quero agradecer, viu, Paulo, você, a turma toda da técnica, aos amigos que me acompanharam. Eu quero dizer que Caruaru precisa de um projeto de desenvolvimento, um projeto claro de desenvolvimento econômico, de gestão compartilhada com a sociedade
e de desenvolvimento social. E nessa perspectiva nós não podemos ter um autódromo abandonado, nós não podemos ter uma feira de gado que definha. Em relação à feira de Cachoeirinha, ela está definhando. Então qual é o meu projeto? É retomar o que Caruaru sempre teve de pujante. A gente teve uma Fórmula Truck que trazia uma referência para o Brasil. Era passado na TV em nível nacional. A gente tinha uma feira de gado que era muito respeitada, uma negociação muito forte. O que tem hoje é uma falta de segurança significativa na feira de gado e falta de política pública para fomento daquela situação. A gente precisa remodelar essa perspectiva da Feira da Sulanca. A gente precisa trazer tecnologia, informação. A gente tem que trazer a indústria 4.0 para esse debate. Como assim? A gente precisa colocar a feira na rede social. Amigo, tem um aplicativo do Moda Center Santa Cruz que tem 500 mil pessoas que acompanham, e as pessoas em Santa Cruz do Capibaribe, 80% das vendas do Moda Center Santa Cruz foi encomendada pela rede social, pela internet. Em Caruaru é o inverso, apenas 20%. A gente tem que mudar essa ótica para a gente desenvolver a economia. E o social? A gente precisa cuidar dos mais vulneráveis. Ande na cidade e veja as pontes, como é que estão, vejam as marquises, inundado de população em situação de rua. Quando eu era deputado, a gente mudou a Constituição. Foi a primeira Constituição do Brasil que incluiu cuidado integral da população em situação de rua no estado de Pernambuco. A gente fez um diagnóstico que entre 2019 e 2022, a gente tinha uma média de 2.000 pessoas em população em situação de rua, em Caruaru. Quando a gente compara com Recife, eram 4.000 lá no Recife, aproximadamente 3.800. E aqui aproximadamente 2.000 pessoas. Ora, não é o dobro. Recife é 4 vezes maior, aproximadamente, do que Caruaru, proporcionalmente falando. Então, a gente precisa desenvolver a nossa economia, atrair indústria, reordenar a Feira da Sulanca de Caruaru, principalmente a Brasilite, trazer segurança pública, segurança de verdade. Isso que a gente vem sofrendo não é fácil para o cidadão comprar o seu carro, o seu telefone celular, a sua moto e sofrer com a violência que, infelizmente, não é de agora, a gente sabe disso, é de muito tempo, mas é preciso uma política pública efetiva para mudar essa realidade. É preciso ter insumo e remédio nas unidades de saúde, ter um médico para atender um garoto com um transtorno do espectro autista. Tem garoto esperando 3 anos para usar isso, para ter um laudo do transtorno do espectro autista. Isso dói no coração. Nós somos pais de família. Imagine uma mãe precisando de um laudo para atender, ter política pública, ter o social na sua residência, ter o governo chegando, e ele não tem. Bom, a gente precisa mudar esse viés de desenvolvimento da nossa cidade. A gente precisa olhar para quem precisa e a gente precisa olhar para a periferia. João Barreto, Novo Mundo, José Carlos de Oliveira, Cidade Jardim, Morada Nova, comunidades na nossa cidade que estão abandonadas, com saneamento a fazer, com falta de pavimentação, com falta de cuidados básicos, porque reformar a Avenida José Rodrigues de Jesus, gastando 14 milhões de reais, enquanto que a gente, no José Carlos de Oliveira, o esgoto está correndo a céu aberto, no São João da Escócia, na Cidade Jardim, enfim, a gente precisa olhar com outro ponto de vista, dar mais a quem mais precisa, chegar em quem mais precisa efetivamente, não apenas fazer obra para chamar a atenção ou que seja, digamos assim, eleitoreiro. Muito obrigado pelo espaço. Não deixe de se envolver com a política. A política pública é muito importante. Quanto mais a gente está inserido nesse processo, quanto mais a gente está envolvido, mais engajado, mais a gente vai ter conhecimento para poder decidir o nosso futuro. Obrigado pelo espaço. Agradecemos a você que nos acompanhou hoje. Na próxima quinta-feira, quem vai estar conosco é o Armandinho, aí na sequência, que é também pré-candidato.
E a gente conta com sua audiência. Agradecemos mais uma vez a parceria aqui com o Lambreta Bistrô Café, né, o Café Lambreta. Se você ainda não conhece, aqui pertinho da estação ferroviária, antiga estação ferroviária. E num dia como hoje, Lessa, em 1897, nascia Pixinguinha. Ele que é compositor brasileiro muito conhecido e, por outro lado, em 1942, morria em uma câmara de gás no campo de extermínio nazista a militante comunista alemã Olga Benário. E é dela, inclusive, a frase que a gente vai encerrar o programa de hoje. Lutei pelo bom, pelo melhor e pelo justo. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir.